Você sabia que um reprodutor bom pode comprometer o seu rebanho por anos? E o pior, às vezes ele até parece bom, parece um animal que vai te dar um resultado, mas na verdade não é. Hoje eu vou te mostrar como escolher um reprodutor ovino sem cair em cilada, mesmo que você esteja começando do zero. Se é a primeira vez que você está me vendo por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas há mais de 20 anos, sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu te ensino a ser uma referência na criação, tendo animais de qualidade, saudáveis, com bom desempenho para te dar um bom retorno. E se você quer isso para o seu rebanho, se você curte esse assunto, então não deixa de dar o like aqui nesse vídeo, aproveita e se inscreva no canal e ative as notificações ali, o sininho, para você sempre ser avisado quando eu soltar um vídeo novo por aqui. Vamos já começar explicando o que não é um bom reprodutor, porque você precisa entender isso para você saber escolher o seu animal na hora que você for fazer sua compra. Um reprodutor bom não é o maior, não é o mais bonito, não é o mais barato, não é o mais caro. Um reprodutor bom é aquele que atende às necessidades que você tem dentro do seu rebanho. Você, para comprar um reprodutor, você precisa avaliar as suas fêmeas e o que você quer melhorar no seu rebanho. Então, muito cuidado com um tamanho exagerado, animal muito grande, se você não tem fêmeas que tenham estrutura para suportar o peso desse animal, tanto na monta, como para suportar parir os filhos desse animal. Um animal com tamanho exagerado em relação ao seu rebanho, às suas fêmeas, pode aumentar muitos casos de dificuldade de monta das fêmeas não aceitarem, não conseguirem deixar esse animal montar, e também pode aumentar muitos casos de dificuldade de parto dessas ovelhas na hora de darem cria. Rejeição dos cordeiros em função dessa dificuldade também pode acontecer. Então, na hora de comprar um reprodutor, é preciso avaliar se o tamanho dele está proporcional ali ao tamanho das suas fêmeas. Lógico que ele pode ser um pouco maior que suas fêmeas, mas não pode ser um exagero. Não pode ser uma diferença muito grande. Um bom reprodutor também não deve ser escolhido muito jovem, animal muito novo, porque você ainda não tem os parâmetros para dizer se ele vai ser um bom reprodutor para sua criação. Quando o animal é muito jovem, ele ainda não se formou, ele ainda não tem suas características masculinas bem definidas. Você ainda não pode avaliar a qualidade do sêmen desse animal, se ele for jovem demais. Então é mais interessante na hora de adquirir um reprodutor, comprar ele no momento que ele já pode começar a servir seus animais, mesmo que seja só um iniciozinho. Então prefira animais que já tenham no mínimo 8 meses, onde você pode fazer um exame andrológico, onde ele já tem um certo desenvolvimento, você consegue avaliar essas características dele, se é um animal que vai ser bom para a sua criação ou não, se tem uma boa característica, por exemplo, de produção de carne, se é isso que você deseja. Comprar um animal jovenzinho demais, você tem muito pouca informação sobre esse animal para saber se ele vai ser um bom reprodutor. Ele ainda não mostrou, não expressou as suas características para você poder fazer essa escolha. Se vai comprar um reprodutor que já serviu numa propriedade, que já está produzindo numa propriedade, aproveita e olha os filhos dele, avalie os cordeiros para você ver se aquilo é o que você quer na sua criação. Se ele expressa bem aquelas características que ele tem, se ele produz bons cordeiros. Nem sempre isso é possível, porque muitas vezes os reprodutores estão sendo vendidos sem ter sido testado no rebanho da onde ele saiu. Mas caso seja um reprodutor que a pessoa esteja fazendo a troca de reprodutor, esteja vendendo aquele por estar adquirindo outro, e você tem essa possibilidade de ver os filhos desse reprodutor, não deixa de fazer isso. Um bom reprodutor vai mostrar o quanto ele é bom a partir da boa produção que ele teve na propriedade. E um bom reprodutor não se avalia só por pelagem, beleza, por raça ou por fama, por registro. Um bom reprodutor deve ser avaliado independente de todas essas condições. Então, algumas coisas são muito importantes de serem observadas, e eu vou pontuar algumas delas aqui, que são características que você consegue enxergar no animal e que você deve dar atenção para não cometer o erro de trazer um animal com problemas para sua propriedade. Então, o que deve ser observado num reprodutor, num bom reprodutor? Características que você consegue enxergar, visualizar no animal que você está escolhendo. Isso independente de raça, independente de registro, independente da função que você quer, se é um animal para corte, se é um animal para leite, se é um animal para lã. Essas características sempre devem ser observadas no animal que você vai comprar. Uma delas que é fundamental são os aprumos. O que são os aprumos? São os membros do animal, a forma como ele anda, como ele posiciona os membros no chão. Isso é bobagem. Não é não. Sabe por quê? Um animal que tem um aprumo torto, por exemplo, pisa assim, ou pisa muito aberto, ou pisa muito fechado, ele tem um comprometimento dos ligamentos que sustentam esse membro, comprometimento das articulações, e isso leva à dor. É como se fosse um carro com falta de alinhamento, falta de balanceamento. O que vai acontecer no carro? Ele vai rodar normal, mas vai comer o pneu de uma forma diferente, de uma forma errada. E você acaba perdendo esse pneu com mais rapidez. No caso do animal, ele pode ter o desgaste do casco de uma forma errada, mas isso é o menor dos problemas. Porque o animal, diferente do carro, ele sente dor. E um animal que sente dor,
ele vai diminuir as suas atividades. Então, o reprodutor que sente dor ao caminhar, que sente dor ao andar, que sente dor ao montar, ele vai caminhar menos no pasto para comer, vai caminhar menos atrás de uma ovelha que estiver no cio e vai evitar montas seguidas por sentir dor na hora da monta. Então, ele pode ter um rendimento menor na sua propriedade. Ele pode montar em uma ovelha que esteja no cio naquele dia, mas se tiver mais de uma, ele pode desistir porque está sentindo dor nos membros. Então, a prumo sempre deve ser avaliado. O animal deve pisar da forma mais reta possível, evitar animais que pisam torto, assim, 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 assim. Também deve evitar animais que tenham essa partezinha aqui, o machinho, como é conhecido em algumas regiões, essa unhazinha acessória encostando no chão, muito baixa, porque isso leva a dor na hora de montar e esse animal vai evitar de fazer a monta nas ovelhas. Então, são características que você deve avaliar em qualquer reprodutor que você for comprar, independente da função que você quer dele. Carne, leite, lã. Outra coisa fundamental, independente do tipo de reprodutor que você vai comprar, é observar os testículos do animal. Nos testículos que tem a produção de sêmen. Então você precisa avaliar se está tudo certo nesse testículo, porque o que você quer desse reprodutor é que ele produza sêmen para emprenhar suas ovelhas. Então esses testículos eles são divididos dentro da bolsa em 2 testículos. Esses testículos têm que ter simetria, eles têm que ser praticamente do mesmo tamanho um do outro. Uma pequena diferença existe em todos os animais, mas isso não pode ser gritante, não pode ser uma coisa visível, muito percebida. Então, é importante fazer a avaliação do testículo, ver como que está a consistência, se é um testículo que está extremamente mole, extremamente flácido ou extremamente endurecido, que passou por um processo de fibrose, por exemplo, e ficou endurecido. Esses tipos de testículos não produzem sêmen de qualidade. Por isso é importante chamar um veterinário para avaliar isso, porque um veterinário sabe avaliar como que está a consistência desse testículo, se existe presença de nódulos que podem indicar alguma infecção que aconteceu e criou uma fibrose, ou até uma doença que esteja ali incubada nesse animal. Uma outra coisa importante que deve ser avaliada em todo reprodutor é a dentição. Através da dentição, a gente estima a idade aproximada do animal. Mas, além disso, a dentição nos mostra se existe algum defeito, onde a mandíbula do animal pode ser mais curta ou mais comprida do que deveria. Os dentes são para trás ou para frente da posição correta. E isso é uma característica que pode ser passada de pai para filho e que pode manter esse defeito no seu rebanho, que não é desejável. Além disso, você deve observar as características físicas do animal. Se esse animal é um animal ativo, se ele tem interesse pelas fêmeas, se está numa boa condição corporal, se é um animal para produção de carne, se ele tem uma boa estrutura muscular, se é um animal para produção de leite, se ele tem uma boa amplitude de costelas, porque é isso que a gente quer que eles passem para os filhos deles, características de produção de carne, características de produção de leite. Além dessas características físicas que você consegue observar no animal, que é visual, que você consegue ver, é importante que antes de você comprar um reprodutor, você peça um exame andrológico desse animal. De preferência que você contrate o veterinário para fazer esse exame. O que é um exame andrológico? É um exame onde o veterinário vai avaliar o interesse do macho pelas fêmeas, vai avaliar essa parte de testículo, prepúcio, ver se tem algum defeito, se tem alguma lesão que pode indicar alguma doença, vai coletar sêmen desse animal e vai avaliar a qualidade do sêmen desse animal, para saber se ele tem um sêmen que seja capaz de fertilizar as suas fêmeas, de produzir cordeiros. Esse exame, ele deve ser realizado sempre que for feita a compra de um reprodutor, independente se ele já teve exames de muito tempo atrás. É um exame que tem uma validade de 60 dias, porque um reprodutor que era fértil, que tinha uma boa qualidade de sêmen, pode em algum momento da vida passar por uma doença que leve ele a se tornar infértil, não ter mais uma qualidade de sêmen, de uma forma definitiva ou temporária. Mas você nunca deve comprar um animal sem avaliar a qualidade do sêmen dele, para saber se ele tem um sêmen de qualidade que vai produzir cordeiros no seu rebanho. Também é importante avaliar a origem desse animal. Ele foi criado num ambiente parecido com o seu, num tipo de clima parecido com o seu? Como que é a alimentação desse animal? Ele é totalmente solto, totalmente fechado, para evitar uma grande alteração no dia a dia desse animal quando você levar ele para a propriedade. Se é um animal que era criado fechado, com alimentação no coxo, tente repetir isso nos primeiros dias na sua propriedade e vá fazendo a adaptação gradual se você for criar esse animal solto. Mas tente evitar mudanças muito bruscas da onde ele estava, da origem dele, para onde ele vai, para a sua propriedade, para diminuir estresse, para adaptar ele de uma forma mais fácil, facilitar essa adaptação. Além dessas questões que eu falei aqui agora, tem alguns outros cuidados que você deve ter na hora de comprar um animal.
Busque comprar animais reprodutores de propriedades que fazem essa cria de animais para venda de animais de reprodução, como reprodutores e matrizes, que já tem esse trabalho constante na propriedade e fazem um trabalho sério de controle de doenças, controle de sanidade, escolha dos melhores reprodutores. Assim, a chance de você errar na escolha de um reprodutor é menor do que se você comprar de um produtor que não tem esse conhecimento, não tem essa bagagem, não tem essa produção de qualidade. Faça uma adaptação do animal que você comprou dentro da sua propriedade antes de soltar ele na monta. Ele está vindo de um ambiente diferente, de uma propriedade diferente, alimentação diferente, com todo um rebanho diferente, pessoas que vão lidar de uma forma diferente, tudo isso leva a um estresse. Primeiro, adapte esse animal na sua propriedade, faça uma quarentena onde você vai acostumar ele com o seu trato para depois você soltar ele no meio das suas fêmeas. E sempre procure comprar animais de criatórios com bom padrão genético e animais puros, de uma raça, não meio sangue, não um cruzamento. Um animal puro, ele tem muito mais chance de transmitir as características de através da seleção que foi feita na sua genética para os filhos dele. Um animal cruzado, meio sangue, ele sofreu um choque de sangue, por isso ele expressou uma boa qualidade, mas não necessariamente ele vai passar isso para os filhos. Então a chance de você ter bons cordeiros, filhos de um animal puro, é muito maior do que a chance de você ter bons cordeiros com animal meio sangue. Um animal cruzado, meio sangue, não padroniza suas crias, não produz cordeiros todos com a mesma qualidade. Você vai ter uma produção de cordeiros muito desiguais, ao passo que um animal puro tem uma capacidade maior de transferir essas características para os seus cordeiros e você tem um lote mais homogêneo, mais parecido. Por isso, a escolha de um bom reprodutor puro faz um grande salto na sua criação, uma melhora muito rápida na produção de seus cordeiros. Reprodutor não se escolhe na emoção, na paixão, na beleza, no preço. Reprodutor se escolhe com critérios técnicos, porque ele vai ser responsável por um grande número de cordeiros que vão nascer na sua propriedade. Se você quer melhorar seu rebanho, tudo começa pelo reprodutor certo. E escolher bem é o primeiro passo para você ter cordeiros melhores, um lote melhor de produção e evitar dor de cabeça por alguns anos na sua propriedade. Me conta aqui, alguma dessas coisas que eu falei hoje vão te ajudar a fazer a escolha no próximo reprodutor que você for trazer para o seu rebanho? E você já cometeu algum desses erros na escolha de algum animal? Se você gostou desse assunto, não deixa de deixar seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações e se você achou que é importante, compartilha para mais criadores. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.